Bora falar de futebol! Palmeiras e Ceará, Ceará e Palmeiras, é o confronto da Copa do Brasil, ida e volta. O primeiro duelo acontece em Fortaleza, no Castelão, onde o Palmeiras recentemente venceu o Fortaleza. Afinal, como anda o Ceará de Léo Condé? E o Rômulo emprestado pelo Palmeiras, hein? Tem sido utilizado? E como chega o Palmeiras, claro, para esse confronto, né? Afinal, perdeu para o Bahia, vem com novidades na escalação, quais os desfalques, qual o peso desse confronto especificamente, olhando para o retrospecto das equipes em relação a jogar fora, em relação a jogar em casa. Tudo isso eu vou contar para você agora nesse vídeo. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Se inscreve no canal, somos mais de 78 mil por aqui, quero chegar a 100 mil até o fim de 2025. Te garanto todo dia conteúdo especial às 7 da manhã sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E além disso, às sextas-feiras tem uma live, um bate-papo ao vivaço pra gente trocar ideia. Quem manda no assunto? Você pelo chat. Clica no botão do like já para não esquecer de me dar essa moral, porque é muito importante para o trabalho. Show? Bora pro tema do vídeo, olha só. O Palmeiras vai enfrentar o campeão cearense, de olho no G4 do Campeonato Brasileiro. Claro, vai enfrentar pela Copa do Brasil, mas é muito importante destacar que não é uma equipe frágil, não é uma equipe que tem sido um saco de pancadas na Série A. Não é bem assim, não. É uma equipe que em 6 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que, bom destacar, tem força em casa e problemas fora. E por isso a tendência é que o Ceará tente resolver a parada jogando dentro de casa, porque fora de casa não tem correspondido. Para você ter uma ideia, em casa, vamos olhar só para o Campeonato Brasileiro? O Ceará empatou com o São Paulo usando algumas peças que não são nem tão utilizadas no time titular do São Paulo, mas venceu o Grêmio e venceu o Vasco no Castelão. Agora, fora de casa, empatou com o Red Bull Bragantino, que foi um bom resultado, o Red Bull luta pela liderança do campeonato, mas perdeu para o Bahia e perdeu para o Juventude. Isso leva a crer, inclusive, que o Palmeiras tem uma grande vantagem caso leve esse confronto sem, digamos assim, uma definição em prol do Ceará, sem tomar um 2-0, um 3-0 para casa, sem levar uma desvantagem do Castelão. Para você ter uma ideia, nos últimos 4 jogos fora de casa do Ceará, são 3 derrotas e 1 empate. E olhando para o todo, em termos de vitórias fora de casa, venceu 2 clássicos no Castelão, nem dá para dizer que era de fato um jogo fora de casa, e no mais equipes frágeis fora da primeira divisão, fora da elite. Então, o fato é que o Ceará vai tentar resolver a parada em casa. O Ceará não vai trabalhar para esperar o Palmeiras, para tentar não perder o jogo, nada disso. Vai tentar fazer valer o mando de campo. O Palmeiras tem um problema aí nessa história, né? Em casa nessa temporada não tem tido um aproveitamento bom. Quando a gente olha justamente para tudo que o Palmeiras entregou como mandante nos últimos anos, nos inícios de temporada, e o que o Palmeiras entregou nesse ano, claro que tem a questão envolvendo a pré-temporada prejudicada, aquela mescla de times no começo da temporada, mas isso não atrapalhou o rendimento do Palmeiras fora de casa. E aí vem um problema para a equipe do Ceará. O Palmeiras, como visitante, é muito forte. O Palmeiras tem 10 jogos vencendo, 3 empatando e nenhum perdendo nessa temporada como visitante. É um Palmeiras muito, muito, muito forte quando joga fora de casa. Portanto, o Palmeiras pode até, tendo em vista os resultados que vem conseguindo, sonhar com uma vantagem no Castelão. Porque venceu recentemente na altitude, venceu recentemente no próprio Castelão Fortaleza, que é uma missão muito difícil, venceu recentemente no Beira-Rio também. Então é inegável que jogando fora de casa, o Palmeiras pode sim gerar uma capacidade diferente da que tem gerado em casa, porque tem um time melhor que o do Ceará para conseguir um bom resultado. Agora, time por time, quais são as armas do Ceará? Quais são as armas do Palmeiras?
Vamos falar um pouquinho sobre as escalações e o que cada equipe tem como característica para você chegar bem informado no jogo. Mas antes, eu vou só chamar meu professor de inglês para aparecer aqui na tela, o Teacher Jay, ele mesmo, para dar uma moral aqui para mim, porque o Teacher Jay é o meu professor de inglês e pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol também, tá? Às segundas e quartas-feiras eu faço aula com ele das 9 às 10 da manhã, mas ele tem outros horários para aulas online e particulares, de acordo com o que você precisa, tá? Quando eu vou bater papo com ele, quando eu vou fazer aula com ele, de um modo geral é conversar mesmo com algum objetivo que ele coloca durante a aula. Na última aula, nós inclusive usamos algumas palavras específicas nos termos técnicos do jornalismo em inglês, porque é o meu foco. O seu pode ser envolvendo viagens, pode ser envolvendo negócios dentro da sua área. É só bater um papo com o Teacher Jay, @oTeacherJay no Instagram, que ele pode preparar um conjunto de aulas especial para você. Show? Entre em contato com ele. Professor bilíngue, hein? Inglês ou espanhol, depende do que você preferir. Combinado? Bora voltar para o tema do vídeo, olha só. Em relação aos desfalques do Ceará, o Vozão não tem o Bruno Tubarão, não tem o Bruno Ferreira, não tem o Ailon, que vinha se destacando bem, porque estão no departamento médico. Vai contar com a volta do Fabiano Souza na lateral. E aí, vem com uma equipe, muito provavelmente, que terá o Fernando Miguel no gol, velho conhecido do futebol brasileiro, rodado, Fabiano Souza voltando de suspensão na lateral direita, Marlon William Machado e Matheus Bahia, um meio-campo também de nomes conhecidos, o Fernando Sobral, é um volante, um camisa 5, que tem até capacidade de atacar, mas é muito mais um marcador que solta a bola para quem sabe, o Dieguinho junto com o Lucas Mugni. Lucas Mugni é o articulador desse time, é o cérebro desse time, é o assistente desse time, é o cara que quando pega a bola dá o passe diferente, dá o cruzamento diferente, pensa diferente, finaliza bem, e o Lucas Mugni aparece como o cara a ser observado de perto pela marcação do Palmeiras. Com o Galeano como opção de ponta, jogador que veio emprestado do Nacional do Uruguai e que foi da base do São Paulo, inclusive, e ele no Nacional do Uruguai foi muito bem, mas não tem conseguido repetir os números aqui no futebol brasileiro. Pedro Henrique, ex-Corinthians, ponta pelo lado esquerdo, e o Pedro Raul, que é o artilheiraço da equipe, sem dúvida alguma. A camisa do Ceará caiu como uma luva para ele, se bem que camisa e luva não, né? A camisa do Ceará caiu perfeitamente, coube perfeitamente nele e, portanto, é um jogador perigoso, é um jogador que está muito confiante. A gente sabe que centroavante confiante não precisa de muitas oportunidades para colocar a bola na rede. É um time muito vertical, tá? O Ceará é um time que, olhando para a Série A, nenhuma equipe tem menos posse de bola do que o Ceará na competição. Olhando para a troca de passes, nenhuma equipe troca menos passes do que o Ceará na competição. Então é um time muito vertical, é um time muito direto, é um time que vai na direção do gol rapidamente, seja com bola longa, seja com passe esticado terrestre mesmo. E o Palmeiras vai precisar ficar atento nisso, em como o Léo Condé vai buscar a rota de ataque, e não é um time que vai ficar enrolando para tentar se aproximar do gol do Palmeiras. Um Palmeiras que também tem desfalques, é verdade. Marcos Rocha, Mike, Veiga, Bruno Rodrigues fizeram transição física, o Murilo viajou com o grupo e o Mikael está tratando uma entorse no tornozelo esquerdo. Contra o Bahia, o Abel abriu mão de começar com alguns jogadores habitualmente titulares, eles abriram no banco. Tô falando de Bruno Fux, que vinha sendo titular, tô falando de Emiliano Martinez, que é o volante camisa 5 titular, tô falando de Lucas Evangelista, que depois que se machucou voltou no banco, mas antes de se machucar começou titular, o Estevão, que é um titular, e ainda teve o Vitor Roque e o Paulinho, que são jogadores com expectativa de titularidade. O Vitor Roque vem sendo reserva, o Paulinho ainda não entrou como titular depois da sua volta de lesão, mas todos esses nomes geram dúvidas em relação à provável escalação do Palmeiras. A escalação do jogo contra o Bahia teve Giai, Gomes e Benedetti. Aníbal como camisa 5. Felipe Anderson como ala pela direita, Piquerez como ala pela esquerda, Rios como um meia mais pela direita, Maurício como um meia mais centralizado, caindo para a esquerda, quase um segundo atacante, com Flaco e Facundo como dupla de ataque. E aí vem as dúvidas, né? O Giai vem numa sequência muito grande de jogos. Será que o técnico Abel Ferreira não vai sacá-lo do time e colocar o Bruno Fux, que é um zagueiro para fazer aquela função pelo lado direito, tem um bom passe em velocidade, caso o Ceará tente se aproximar da área, empurre o Palmeiras para trás, esse lançamento pode ser importante? Ou o Bruno Fux entraria no lugar do Benedetti?
Também é uma possibilidade, já que o Benedetti não costuma ser titular com frequência. Na zaga pintam essas dúvidas. Em relação ao camisa 5, Emiliano no lugar de Aníbal Martínez é outra dúvida, porque o Emiliano começou no banco e ele é o titular. Ele é o jogador que tem se adaptado melhor à função. Quando a gente olha para o meio-campo, Evangelista vinha sendo titular antes da lesão, o Richard Rios vem numa sequência. Será que ele não vai fazer essa troca e colocar o Evangelista no lugar do Richard Rios? Piquerez vem numa sequência grande também, o Abel tem perdido laterais, será que vai arriscar o Piquerez começando esse jogo? Pode fazer com que o Vanderlan comece a partida, mesmo não sendo habitualmente titular, o Abel vem revezando as peças que coloca em campo. Vitor Roque, no lugar do Flaco Lopes, é uma possibilidade? O Vitor Roque, desde que voltou da lesão, ainda não começou um jogo como titular. Com um jogo em que o Ceará deve se expor mais, talvez o Vitor Roque, como opção de velocidade e explosão, possa aparecer. Assim como o Paulinho, no lugar do Facundo, o incansável Facundo, que não sai da titularidade. Vamos ver se será poupado. O fato é que o Abel tem tirado 2 pecinhas do time titular colocado no banco, coloca 2 do time reserva. Aí no outro jogo tira outras 2 do time titular, coloca outras 2 do time de reserva, mas vai mantendo a base para manter a força. E tem dado certo. Claro, contra o Bahia saiu com um resultado negativo, mas é inegável que o time poderia ter saído com um resultado positivo, desperdiçou boas oportunidades ao longo do jogo. O fato é que esse jogo de ida em Fortaleza é bem interessante por alguns motivos. Primeiro, o Ceará vai trabalhar para trazer uma vantagem para São Paulo, apesar do ano do mandante do Palmeiras não ser dos melhores, mas o Ceará não vai querer arriscar chegar em São Paulo com um empate, que seria o mínimo do aceitável para o Ceará, vai tentar de tudo para chegar em São Paulo com uma vantagem, pelo menos do empate no jogo em São Paulo para se classificar. E o Palmeiras é um time bastante ameaçador jogando fora de casa, diferentemente dos números que tem dentro de casa nesse ano. Fora de casa o Palmeiras realmente é avassalador, não perdeu ainda, 10 vitórias e 13 empates. Como será o comportamento na estreia pela Copa do Brasil? Que seria tão decisivo conquistar uma vantagem fora de casa. Vamos ver, claro que eu quero a sua expectativa para o jogo aqui embaixo, nos comentários. É muito importante para o meu trabalho que você deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Elogio, crítica, algo a acrescentar, algo a discordar, fique super à vontade, sempre com educação e alto nível, né? E evidentemente que eu espero também a sua inscrição, o seu like, clicando no joinha, e embaixo do joinha tem o hype, também é muito importante clicar no botão do hype, tá? Tudo isso mostra para a plataforma que o vídeo é bom, e aí o YouTube manda para mais gente. Se quiser ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro. Vou ficar muito contente com o seu apoio. Conheça os planos. Show? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Tô esperando seu comentário aqui embaixo, hein? Bora falar de futebol!